Ok, seja muito bem-vindo todos nessa aula de número 4, parte 1. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Realmente é um privilégio para nós poder estarmos aqui na presença do nosso Deus e poder compartilhar um pouco dos pensamentos do nosso Deus revelado na sua palavra. Amém? Aleluia! Vamos orar então para nós começarmos nessa tarde? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse nome que está acima de todos os nomes, nós achegamos diante do trono da graça e nos prostramos perante o Senhor, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, nos dê sabedoria, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, nos instrui, Senhor, fale conosco, tira as nossas dúvidas, nos dê convicções sólidas, fundamentadas na sua palavra. Por favor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uau! Na semana passada, no dia 22 de setembro, foi comemorado o dia do Rosh Hashanah hebraico. Os judeus do mundo inteiro comemoraram o Ano Novo israelita. Esse Ano Novo, como eu já expliquei, no calendário civil calendário civil judaico, acontece na segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro. E na semana passada, esse mês hebraico, o Tisri, e no dia 22 de setembro foi comemorado o Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, e 10 dias após o Ano Novo, tem outra festa que será comemorada no dia de quarta-feira, ao pôr do sol, dia 1º de outubro. E essa é uma das festas mais importantes, juntamente com a festa do tabernáculo, que é a festa de, essa palavrinha aqui, ó, Yom Kippur, Yom Kippur. Aqui é um M, tá? Amados irmãos, deixa eu fazer aqui direito esse M aqui. O dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur, é o dia, que os judeus celebram, o dia do sacrifício. Ou conhecida também como o dia do perdão. Também ela é conhecida também como o dia da expiação, Foi exatamente vamos consertar aqui. Expiação. No dia da expiação judaica. No dia de Yom Kippur, esse dia que vai ser celebrado agora neste ano de 2025, na quarta-feira, dia 1º de outubro, no pôr do sol de quarta-feira, Yom Kippur judaico, o dia do sacrifício, o dia do perdão. Olha lá, eu escrevendo errado aqui o perdão. Vamos escrever certo aqui. Dia do perdão. Isso, agora está certo. Amém? No dia do perdão, ou dia da expiação, esse dia de Yom Kippur, era celebrado no Velho Testamento, na época que o sumo sacerdote levita, descendente de Arão, entrava no Santo dos Santos com um sacrifício de um animal em prol do perdão de toda a nação de Israel. Isso aconteceu desde quando Moisés, no deserto, recebeu a ordem. Nós vamos falar como o Espírito Santo atuou na construção do tabernáculo no deserto, nós vamos falar hoje. O tabernáculo foi construído no deserto,
né? Era um lugar muito lindo, cerca de mais ou menos aqui, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, 100 côvados de comprimento, 100 côvados de comprimento por 50 de largura, mais ou menos no português aqui, 45 metros por 22,5 metros de comprimento, né? E aqui tinha a porta, nós sabemos, a porta toda colorida, né? Isso no tabernáculo, nós estamos falando do tabernáculo que foi mandado, que Deus mandou Moisés construir no deserto. Aqui os judeus entravam, aqui os levitas tinham a primeira arca, sabe, trazendo isso para o nosso enriquecimento, por relembrar esse dia aqui judaico. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, né? Aqui tinha o primeiro altar, onde o sacrifício era feito. Aqui, nas 4 pontas, era passado o sangue. As entranhas do animal e a gordura era colocada aqui debaixo desse altar, onde tinha um fogo aceso 24 horas por dia. A hora que o levita colocava as entranhas do animal e a gordura ali, fazia o fogo, dava uma explosão aqui debaixo da arca, né? E essa primeira arca, nós sabemos que tinha a bacia de bronze, onde os judeus, os levitas lavavam, né? E aqui tinha o Santo dos Santos, né? O lugar do Santo dos Santos, que era dividido em 2 partes, né? Aqui tinha um véu que separava, aqui tinha a mesa dos pães. Aqui também tinha a menorá de 7 velas, a menorá toda de ouro de 7 velas, né, que resplandecia a luz no todo o recinto. E também tinha a mesa do incensário, onde, né, representa as orações de todos os santos, né, o incenso, né. E aqui atrás do véu, nós sabemos, tinha a Arca da Aliança, né, o propiciatório, né, e a tampa de ouro puríssimo propiciatório. Dentro da arca tinha uma porção do maná que Deus deu no deserto, tinha a vara de Arão que floresceu, e também tinha uma cópia da Torá hebraica, ou seja, da lei, estava dentro, né, do Santo dos Santos. Quem podia entrar aqui no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote descendente de Arão. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue do animal, né, em favor dos pecados de toda a nação. Isto acontecia ano após ano, até chegar à cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Aí já no templo, né, o primeiro templo de Salomão, que ele construiu, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, né? Então Salomão teve essa incumbência e ele construiu o templo, e foi destruído pelos babilônios depois, e reconstruído por Herodes, né? Na época de Jesus estava o templo, né? Então, esse é o dia de Yom Kippur, o dia do sacrifício, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia que os judeus comemoravam, né, o perdão da nação por meio do sangue. Aqui, atrás do véu, ficava também o quê? A glória do Shekinah. A glória do Shekinah, aquela nuvem que descia do céu e tomava todo o recinto, era a presença de Deus juntamente com o seu povo, né? E nós sabemos que a glória Shekinah ficou até na época do rei Salomão, quando o templo foi construído, e depois ela subiu, foi embora, né? Mas é interessante para nós nesse dia, só relembrar porque Jesus morreu na cruz pelos pecados, não só da nação de Israel, mas de toda a humanidade. 1 João capítulo 2, versículo 2, de toda a humanidade. Então o véu que separava, não separa mais. Hoje, Deus é conosco. A presença de Deus é conosco. Cada um de nós, nascido de novo, temos o selo do Espírito Santo. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós.
E Deus é conosco. Deus é conosco. Ontem, no culto, vou apagar aqui, se você não anotou, você pode depois voltar e anotar aqui no vídeo, né? Mas ontem no culto eu falei sobre as nossas lágrimas, né? Que o Davi, no capítulo 6 de Salmo, fala que noite após noite ele derrama as suas lágrimas no seu leito, na sua cama, né? E antes ele invoca o Senhor, ele clama ao Senhor, falando das suas lágrimas derramadas ali no seu leito. Mas Davi, ele fala também no capítulo 40 que ele esperou confiantemente no Senhor, seu Deus, e Deus o tirou de um poço de lama e perdição, e colocou seus pés sobre a rocha, e ainda deu ele um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? E Salmo 56, versículo 8 e 9, fala que Deus guardou e guarda cada gota de lágrimas que cai dos nossos olhos. Ele guarda nos seus odres, né? E o versículo 9 fala que Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. A presença de Deus está conosco hoje e agora, porque nós somos homens e mulheres nascidos de novo, né? Salvos pela graça de Deus, temos o selo do Espírito Santo, somos a família de Deus, caminhando, correndo a corrida da fé. E um dia muito em breve, Jesus voltará e encontrará conosco nos ares, e teremos 7 anos nos céus, onde terá uma festa, um casamento da noiva com o noivo. O Espírito Santo vai romper o primeiro céu, o segundo céu, e chegar no terceiro céu e apresentar a noiva ao noivo. A igreja gloriosa, sem mácula, composta de você, de mim, de cada um de nós que somos nascidos de novo, desde o dia de Pentecoste até o arrebatamento. Os de Pentecostes, os que morreram antes, que foram antes, eles receberão um corpo incorruptível e encontrarão conosco nos ares. E nós aqui seremos transformados, num piscar de olhos, encontraremos com o Senhor nos ares. E depois de 7 anos, retornaremos aqui na terra. Jesus vai colocar os pés lá no Monte das Oliveiras, como está escrito em Zacarias capítulo 12. No mesmo lugar que ele subiu, ele voltará. O monte vai dividir em 2. E ali reinaremos com Cristo 1000 anos. Amém? Aleluia! Que oremos pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos os que oram pela paz de Jerusalém. Amém? Salmo 122. Ok, amados irmãos. Antes de nós iniciarmos a aula, hoje tem uma pergunta de um irmão de Moçambique, né? É uma pergunta muito boa, é uma pergunta ótima, mas nós não vamos respondê-la a fundo hoje. Por quê? Eu vou dar uma introdução na pergunta deste irmão. Mas por que eu não vou respondê-la a fundo? Porque ela precisa olhar à luz da palavra de Deus, cada ponto na palavra de Deus sobre a pergunta dele. E isto vai ser esclarecido na aula número 5, 6, 7 e 8. Na aula 5, 6, 7 e 8, principalmente na aula 6, 7 e 8, nós vamos falar especificamente sobre a pergunta desse irmão, que está no cronograma, no currículo, né, da Escola Bíblica de Moçambique. Vocês podem olhar aí na aula número 5, 6, 7 e 8, né, nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. A pergunta do irmão é o seguinte: muito obrigado pela pergunta. Sempre que quiser, puder, mande as suas perguntas. Teremos alegria em respondê-las. Se você tem uma pergunta sobre essa aula, né, ou que tem contexto nessa aula, não tem problema, pode mandar que nós vamos responder sim. Agora, na próxima semana, se você tiver uma pergunta, você precisa mandar até sexta-feira dessa semana. Por quê? Na segunda-feira eu vou fazer uma pequena cirurgia, então eu vou gravar a aula número 5 no sábado, e não na segunda-feira, como eu faço toda semana. Amém? Se você quiser, tiver uma pergunta, mande até sexta-feira. Mas vamos lá, a pergunta do irmão é a seguinte: qual é a causa para uma pessoa não ser batizada pelo Espírito Santo? Qual é a principal causa de uma pessoa não ser batizada pelo Espírito Santo? Bom, você
talvez possa já ter a resposta na ponta da língua, ponto. Mas sabe, nós queremos, né, como professor da escola bíblica, nós queremos tirar a dúvida do irmão ou dos irmãos nessa questão completamente, na luz da palavra de Deus. Não por axiologia humana. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico para algumas igrejas, né? Porque algumas igrejas têm nas suas doutrinas, né, que a pessoa tem de ter um segundo batismo, um batismo do Espírito Santo depois que ela está caminhando com Deus e tudo. Mas isso não está correto com relação à palavra de Deus. E nós vamos esclarecer na aula 6, 7 e 8. Mas só como um contexto, viu, amado irmão? A sua pergunta é ótima. Muito obrigado por enviá-la. Como um contexto, só dar uma passada bem rápida aqui na sua pergunta, mas nós vamos responder ela mais categoricamente nas próximas aulas, né, porque faz parte do currículo da escola bíblica. Então, só para também, nós sabemos que a doutrina ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Eu sei que tem várias igrejas que têm doutrinas criadas pelos pastores e tudo para aquele determinado corpo local. E sei também que o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar em todas as igrejas, né? Ele dá uma porção para uma igreja aqui, outra igreja ali, e as igrejas, nós somos o corpo de Cristo que estamos caminhando, correndo a corrida da fé até o dia do arrebatamento da igreja. Quando chegar lá nos céus, não vai ter igreja tal, vai ser uma única igreja, a noiva gloriosa de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo que você não goste muito da minha resposta, que nós vamos estar nas próximas aulas com a palavra de Deus, eu sei que vocês amam a palavra de Deus e vocês vão ficar tranquilos com relação a isso, vocês vão ter de me aturar por toda a eternidade, né? Porque nós somos a família de Deus, somos nascidos de novo. Amém? Glória a Deus, aleluia! Não temos dúvidas sobre isso, hein? Temos? Não. Mas sabe, amado irmão, sobre o batismo, a Bíblia fala de no Novo Testamento, fala de 4 batismos. 4 batismos. O primeiro batismo, né, a Bíblia fala, é o batismo de João Batista. O João Batista. Esse batismo de João Batista, que ele fazia no Jordão, né, é um batismo para arrependimento. 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 Lembra? Primeiro batismo, Jesus batizou. Jesus não tinha de que arrepender, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele não tinha pecado nenhum. Sem pecado. 1 Pedro capítulo 1 fala que sem pecado algum. João Batista, quando viu Jesus descendo ao Jordão para ser batizado, ele falou: não, Senhor, eu que necessito ser batizado pelo Senhor, não o Senhor ser batizado por mim. E Jesus diz: não, João, batiza para que se cumpra todos os mandamentos. E quando Jesus foi batizado, nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E Deus diz: este é meu filho, a ele escutai. Este é meu filho amado. E nós sabemos que o primeiro batismo é o batismo de João Batista. O segundo batismo do Novo Testamento é o batismo pelas águas de todos aqueles que são nascidos de novo. O que é o batismo pelas águas? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: ide e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E o batismo pelas águas é um testemunho que a pessoa dá que ela já é nascida de novo, que ela pertence a Deus. Quando ela entra pelas águas, ela está falando para as pessoas que estão assistindo, para os anjos que estão assistindo, para os demônios que estão ali assistindo,
ela entra dentro da água, ela está dizendo para todos que ela morreu para ela mesma e ressurgiu para Cristo. Então é um testemunho da fé da pessoa que já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Amém? O batismo pelas águas. E o terceiro batismo é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito. Esse, amado irmão, ocorre, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, na aula 5, 6, 7, 8, ocorre no momento que a pessoa nasce de novo, no momento que a pessoa se rende a Jesus Cristo. Nós sabemos, né, que Jesus, depois da sua ressurreição, que aconteceu 3 dias depois da sua morte, no dia da festa das primícias, que ocorre 3 dias depois da festa da Páscoa, Jesus morreu, nosso Cordeiro Pascual morreu na Páscoa, 3 dias depois, nas festas das primícias, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. 40 dias após a ressurreição, ele ficou ensinando os discípulos, andando com os discípulos, e no dia 40 após a ressurreição, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e com ele tinha mais ou menos 500 pessoas. 500 pessoas com Jesus. E Jesus disse, né? Teve algumas perguntas dos discípulos, dos apóstolos, e Jesus respondeu algumas perguntas deles, e nós vamos falar sobre isso, né? Por exemplo, né, em Atos, né, capítulo 1, né, versículo 5, eu vou ler aqui para os irmãos, Atos capítulo 1, versículo 5, chega lá, vamos ver se eu estou bom de visão hoje. Atos 1, versículo 5, está escrito: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois, não muito depois desses dias. Ou seja, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com 500 pessoas, e 500 pessoas está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, fala de 500 pessoas foram testemunhas da ascensão de Jesus. Ali, né, no Monte das Oliveiras, Jesus disse, né, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o que aconteceu? 10 dias depois do que Jesus falou isto, que ele subiu aos céus, ali no Monte das Oliveiras, 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a festa da primícia, 50 dias após a ressurreição de Jesus, aconteceu o Pentecoste, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 aconteceu o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, em forma de línguas de fogo. Não era fogo, em forma de língua de fogo. Desceu sobre mais ou menos 5.000 pessoas. Tinha pessoas de várias regiões. Nós vamos falar sobre isso. Os dons que tem o dom de língua, que muito é falado nas igrejas e tudo, né? Nós vamos ver a palavra no grego e o que realmente está significando. Para quem é o dom de língua, nós vamos falar sobre isso, né? Mas ali foi a descida do Espírito Santo. No momento que Pedro pregou sobre arrependimento, ele pregou sobre a pessoa de Jesus Cristo, e aí desceu o Espírito Santo e selou cada um que confessou Jesus como Salvador pessoal. Então, a partir daquele momento, todos que confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, tinha o selo do Espírito Santo, era batizada pelo Espírito Santo. Mas aí você pergunta, mas pastor, né? Atos capítulo 19 fala de uns homens que não foram batizados depois. Bom, em Atos capítulo 19 fala de 12 homens que eram seguidores de João Batista, que foram batizados com o batismo de João Batista. Então eles ainda não conheciam
o batismo do Espírito Santo, o batismo de Jesus. Então, em Atos 19, versículo 1 a 5, está escrito: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, esses que foram batizados pelo Espírito Santo depois, eles foram batizados porque primeiro eles que não ainda criam, eles não tinham ainda nascido de novo, recebido Jesus como Salvador. Eles tinham sido batizados com o batismo de João Batista. Então, no momento que eles receberam Jesus, confessando como Salvador, foram batizados. Paulo lhe pôs as mãos naquele momento e eles receberam o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles no momento que eles creram em Jesus como Salvador pessoal. Então, esses são 3 batismos que Paulo nos trazendo, mas tem um quarto também, que algumas igrejas interpretam de maneira incorreta. E nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, em Mateus, João Batista fala sobre esse quarto batismo. Está escrito em Mateus capítulo, vamos lá, Mateus capítulo 2, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 2. Chegar aqui. Malaquias, Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 11. Né? João Batista está falando aqui. E nós vamos explicar isso aqui, cada palavra no seu contexto, para não ter pretexto. Mas não vai ser hoje, não. Vai ser na aula, talvez na aula 6ª ou aula 7ª. Na aula 6ª, na aula 7ª nós vamos falar sobre a segurança da salvação. Né? Mas aqui, ó, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Está escrito, João Batista falando: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aqui, o batismo com fogo. Nós vamos entender que batismo é esse de fogo e para quem é que vai ser batizado com fogo. Viu? João Batista, lembra que ele está falando aqui? Para incrédulos, para fariseus, saduceus, ele está falando para pessoas incrédulas. Nós vamos ver sobre certinho esse batismo. Quem é aquele que há de vir depois de mim? Jesus. Ele vai batizar com Espírito e com fogo. Está escrito aqui. Né? Então nós vamos entender que batismo é esse e quem será batizado com fogo. Viu, irmãos? Então, esses são os 4 batismos que a Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11. Né? O batismo com fogo. Né? Nós vamos ver sobre esse batismo, cada palavrinha, né? Que tem um contexto. A hermenêutica bíblica é maravilhosa. Que dá para a gente estudar o contexto, o pós-texto, sem ter pretexto. Né? Quem é que está falando?
para quem está falando, o que está falando. Nós temos que considerar todas essas coisas. Vocês vão ver, né, que esse batismo de fogo aqui não é o que é muitas vezes ensinado em muitas igrejas no dia que se chama hoje. Viu, irmãos? Né, quando você fala desce fogo, cuidado, cuidado. Né? Então, amado irmão, sobre a sua pergunta, né, a causa de uma pessoa não ser batizada pelo Espírito Santo. Nós vimos ali que aqueles lá de Atos 19, eles não conheciam, eles não tinham nascido de novo ainda. Eles não tinham conhecido, eles poderiam ter ouvido falar de Jesus, mas eles tinham sido batizados com o batismo de João Batista. Tem muitas pessoas na igreja hoje que foram batizadas quando criança, bebê. E até talvez foi batizada com água depois de adulto. Mas ainda não nasceram de novo. Não se renderam a Jesus. E nós vamos ver isso nas aulas 5, 6, 7 e 8. Pessoas que estão na igreja, até cantam louvores, até prega a palavra, mas não são nascidas de novo. Se acontecer o arrebatamento, vão ficar aí, porque nunca nasceram de novo. Nunca se renderam a Jesus Cristo. Então, essa pessoa ainda não foi batizada pelo Espírito Santo porque não é nascida de novo. Ela precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. E no momento que ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, Efésios capítulo 4, viu, irmão? Você que fez a pergunta, Efésios 4, versículo 30. No momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela tem o selo do Espírito Santo. Ela é selada pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Selada. Ela tem esse batismo. Agora, a submissão ao Espírito Santo no nosso dia a dia, nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver como é encher do Espírito, como é submeter ao Espírito Santo, como é ser dotado de dons espirituais, nós vamos ver tudo isso. Talvez a pessoa está na igreja e é batizada pelo Espírito Santo, mas por causa da doutrina da igreja, ela leva a crer que ela não é batizada, que precisa de algo mais para ser batizada. E ela acaba vivendo uma luta consigo mesmo. E não são poucos que entram em condenação, culpa, quando na verdade nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então precisamos ter discernimento. Primeiro, se a pessoa é nascida de novo, ela já foi batizada pelo Espírito. Ela tem o selo do Espírito Santo. Agora, sobre encher do Espírito, manifestar os dons espirituais, sabe, render-se ao Espírito Santo, aí é outra conversa, é outro estudo. Nós vamos ver isso para frente. Então, não devemos ser juízes na vida das pessoas. Este não é nascido de novo, porque ele não foi batizado com o Espírito. Esse aqui foi batizado. Não. É para nós, que somos responsáveis por igrejas, ter o discernimento de enfatizar a obra consumada para que as pessoas possam ter convicção da sua fé, da sua salvação. No momento que ela no momento que ela nasce de novo, ela é selada pelo Espírito Santo, é batizada pelo Espírito Santo. Agora, manifestar, os dons espirituais, encher-vos do Espírito, permitir o Espírito usar a palavra de Deus implantada no coração. Aí nós vamos tratar disso nas aulas 5, 6, 7 e 8. Amém? Mas é uma ótima pergunta. Então não devemos ser juízes da vida das pessoas, mas ter o cuidado de ensinar a verdade, para que as pessoas possam nascer de novo. E no momento que elas nascem de novo, ela é selada pelo Espírito Santo, batizada pelo Espírito Santo, e ela passa a ser nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Nós sabemos, já falamos aqui, a nossa nova identidade. Fomos crucificados com Cristo, Romanos 6,6. Mortos com Cristo, Romanos 6,4. Sepultados, mortos com Cristo, Romanos 6,8, perdão. Crucificado com Cristo, Romanos 6,6. Mortos com Cristo, Romanos 6,8, sepultado e ressurreto com Cristo, Romanos 6,4. Não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Gálatas 2,20. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, e quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Colossenses capítulo 3, 3 e 4. Então,
no momento que a pessoa nasce de novo, imediatamente é lhe dada uma nova identidade, um novo começo. E é dado a ela o batismo, o selo do Espírito Santo. E nós vamos ver mais sobre isso, né? O batismo de João, o batismo pelas águas, o batismo do Espírito e o batismo pelo fogo. Porque só Jesus, João Batista falou, aquele que vai vir após mim, vos batizará com Espírito e com fogo. Lembra? João Batista está falando aqui para incrédulos, para fariseus, saduceus, que representa o mundo, a incredulidade. Aqueles que Jesus falou assim, ó, guias cegos, sepulcros caiados. Lembra de Mateus 23? Então, João Batista está falando para os escribas e fariseus. Batizados pelo Espírito, nós vamos ver. Nascido de todos os discípulos de Jesus, que lá em Pentecoste, nós fomos batizados pelo Espírito. Com fogo, é um batismo que vai ocorrer depois. E não nós que somos salvos pela graça de Deus, mas sim aos perdidos. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Eu vou te dar o contexto, cada palavra, cada versículo, e você vai gostar muito, eu tenho certeza. Porque o Espírito Santo vai nos instruir na verdade, para que possamos ser bons manejadores da palavra de Deus, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uau! Amém? Então, irmão, eu espero que eu possa ter te dado um princípio para a sua pergunta, né? Sobre o batismo do Espírito Santo. Mas nós vamos tratar desse assunto mais especificamente na aula 6, 7 e 8. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito, você vai ficar maravilhado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é, uau, fantástica. A palavra de Deus, cada versículo tem um contexto, cada contexto, sabe, tem uma explicação, e o Espírito Santo vai ministrando, vai nos orientando, vai nos, sabe, fazendo a palavra de Deus que chega ao nosso coração, ao nosso íntimo, tornar rema em nossas vidas, prática. E aí nós vemos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, né, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, não perca as próximas aulas também, tá joia? Então, a pessoa que está na igreja e que não manifesta que já foi batizada pelo Espírito Santo, talvez, tem muitas respostas para ela, talvez a pessoa pode estar entristecendo o Espírito Santo que a batizou, que a selou. É uma pessoa nascida de novo, está caminhando com Deus, está procurando conhecer a palavra de Deus no dia a dia, mas está falhando em uma área da sua vida e o Espírito Santo entristece, então não há uma manifestação do Espírito. O Espírito Santo está lá, a pessoa foi selada, mas não tem uma manifestação do fruto do Espírito. Então as pessoas vão falar, esse aí não precisa ser batizado. Não, ele já foi batizado. Ou talvez a pessoa ainda não é nascida de novo e precisa nascer de novo para receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Ok? Aleluia. Ok. Então, no seu programa de aula de hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Irmãos, fantástico. Fantástico para nós, nesse momento, estudar sobre isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agiu de forma pontual e seletiva. Sabe? Capacitando líderes como reis, sacerdotes, juízes e profetas, e participando da criação e organização do povo de Deus. Sabe, amados irmãos, o Espírito Santo estava atuando no Velho Testamento o tempo todo. A pessoa do Espírito Santo
estava atuando no Velho Testamento. Só que nós sabemos que no Velho Testamento o Espírito Santo não selava a pessoa. Ela vinha, habitava na pessoa com um propósito específico, ou em muitas pessoas, nós vamos ver nessa aula, e depois voltava. Mas hoje, diferentemente, nós temos o selo do Espírito Santo para o dia do arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo vai nos apresentar ao noivo. Amém? Então, nós precisamos ter cuidado sobre fazer essa diferença para o Novo Testamento. E que após a vinda do Messias de Israel, Jesus Cristo, o derramamento do Espírito se tornou mais abrangente, prometido e concedido a todos os crentes, todos nascidos de novo, e não mais limitado a poucos indivíduos, como era no Velho Testamento. E agora nós temos o selo. A manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Vamos ver aqui. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, fala da manifestação do Espírito Santo na criação. Né? Quando a água cobria toda a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas na criação, demonstrando sua participação ativa na ordem e vida do universo. O Espírito Santo estava ali atuando. No suporte à liderança, o Espírito Santo, nós vamos ver detalhadamente, nós vamos ver mais sobre nessa aula 1 e na aula 2. Né, deixa eu ver aqui como nós estamos de tempo aqui. Ok. Falta ainda 19 minutos para terminar essa primeira parte. Né, sobre o suporte e liderança, o Espírito Santo capacitou vários homens e mulheres também, no Velho Testamento. Especialmente, por exemplo, o artesão Bezalel. O Espírito Santo capacitou de tal maneira para ele construir o tabernáculo, que nós falamos no início dessa aula. Foi o Bezalel. Foi, capacitado pelo Espírito Santo para construir o tabernáculo, concedendo-lhe habilidade, inteligência e conhecimento. Olha lá comigo, Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, olha comigo. Êxodo, capítulo 31, versículo 1 a 3, está escrito. Olha lá. Êxodo, capítulo 31, versículo 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi de quê? Olha lá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha, Deus disse: eis que eu chamei, separei, Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, para que ele pudesse ser capacitado, habilitado para construir o tabernáculo, ajudar na construção do tabernáculo no deserto. Então, amados, o Espírito Santo, ele capacitou o artesão Bezalel. Também, o Espírito Santo estava atuando o tempo todo. Quando o povo entrou na terra prometida, em Juízes capítulo 6, olha comigo, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 34, está escrito: Juízes capítulo 6, não tem 34. Eu estou em Josué.
Aí não tem jeito, é Juízes 6, perdão, Juízes 6, 34, sim. Juízes capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o rebate, e os abesritas se ajuntaram após ele. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Olha, interessante que no capítulo 6 de Juízes, porque aqui, e o contexto do versículo 34, revela duas pessoas da Trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Lá no versículo, olha comigo lá, o Jesus, antes da encarnação, ele apareceu como anjo do Senhor a Gideão. Ele apareceu aqui como anjo do Senhor. No capítulo 6, por exemplo, a partir do versículo 12, está escrito: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, o que está acontecendo? Cadê o homem valente? Lembra que os midianitas invadiam Israel, né? Plantava, os midianitas vinham e destruía tudo, perseguia todos, não deixava Israel prosperar. E aqui tem Gideão, e Gideão está aqui, né? Cuidando, né? Malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, no versículo 11. No versículo 12, então, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, antes de ser encarnado, aí aparece ele como teofania. Teofania. O que é essa palavra? Teofania. Teos, vamos ver aqui. Deus. Deus. Fania. Teofania. Teofania. Fania é PHA. Isso no grego. PHA. E devo trocar de óculos para não escrever errado. Tenho cuidado de não escrever errado. PHA e NE e N. Teofania. Teo significa Deus. Panias significa manifestação. Manifestação. Então, manifestação de Deus, teofania. Vou falar a palavra aqui no português nosso aqui, ó. Teofania. Teofania. Teos, Deus, fania, manifestação. Teofania, manifestação de Deus. E Jesus apareceu aqui como teofania, como anjo do Senhor a Gideão. Falou: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem.
No versículo 19, então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma éfa de farinha e carne, e pôs no censo e caldo numa panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne de bolo asmo. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha, Gideão falou: quem sou eu, Senhor, para libertar Israel das mãos dos midianitas? Quem sou eu? E Jesus, antes de vir aqui na terra como homem, como teofania, ele disse: vai, homem valente, porque eu sou contigo, tu ferirás como se fosse um só homem. Porque eu sou contigo. Muitas vezes em nossas vidas, nós temos problema de entender a nossa nova identidade. E muitas vezes ficamos empacados na nossa vida com Deus. Não fazemos o que Deus nos chamou, porque nós limitamos o Espírito do Senhor operando em nossas vidas. Gideão, isso, meus irmãos, não é para gerar condenação ou culpa, mas para saber que nós somos homens e mulheres. Por exemplo, Gideão falou: a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Manda outro, Senhor. Mas o Senhor diz: porque eu sou contigo, tu vai prevalecer. A mesma coisa em Êxodo capítulo 3, quando Deus separou Moisés para libertar o povo. Moisés: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu, Senhor? E Deus diz: porque eu sou contigo, prevalecerás. Então, irmãos, não sei qual é a sua situação nesse momento, mas quero dizer para você que nós somos o que somos pela graça de Deus. Temos uma nova identidade, fomos selados pelo Espírito Santo, temos a vida de Deus em nossas vidas, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, e este é o grande mistério: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Fomos selados pelo Espírito Santo, porque Ele é contigo. Qual seja a sua situação ou a minha situação, por mais difícil que seja, Deus é conosco, prevaleceremos. E aqui o Senhor Jesus apareceu como um anjo do Senhor. A mesma coisa também em Juízes 13, quando o Senhor apareceu a esposa de Manoá. A esposa de Manoá, no capítulo 13 de Juízes, ela era estéril, já era uma senhora de idade, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: tu vai conceber e vai dar à luz um filho. O Manoá, seu marido, não estava presente. Ela correu e foi falar com o Manoá: olha, apareceu um homem de Deus e ele disse que eu vou engravidar, eu vou dar à luz um filho. E Manoá é um exemplo para nós de um homem crente, um homem que realmente acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 13 de Juízes, quando a mulher falou, a sua esposa falou com ele, Manoá, que tinha vindo um homem do Senhor como um anjo e tinha falado que ela iria engravidar. Olha Manoá que disse no versículo 8: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Deus disse, Manoá já creu, ele acreditou, ele não duvidou da sua mulher. A mulher dele falou com ele, ele acreditou na sua mulher, que um anjo tinha falado com ela, que ela ia engravidar, ia dar à luz um filho. Ele acreditou tanto que ele orou e falou: Deus, que o Senhor traga o anjo de novo, para nos ensinar como nós vamos fazer com o menino que há de nascer. Ele já tinha como certo que a sua esposa, idosa, estéril, ia engravidar e dar à luz um filho. E Deus ouviu. Na oração de Manoá,
Ele falou e Deus ouviu a oração e mandou o anjo do Senhor novamente. E a mulher apressou em chamar Manoá. E trouxe Manoá na presença do anjo do Senhor. Então, no versículo 12, então disse Manoá: quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha, a fé, ele sendo professada de novo, a fé de Manoá. Quando é que o menino vai de nascer? Como nós vamos ensinar o menino? Como ele vai viver? Versículo 13 de Juízes 13. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Então, no versículo 16, porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Que é maravilhoso? Quem é que tem um nome maravilhoso? Lembra de Isaías 9, versículo 6? E o menino há de nascer, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um dos nomes de Jesus. Maravilhoso. Por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Aí Manoá fez o sacrifício. No versículo 20, nós estamos falando aqui de Juízes capítulo 13, agora versículo 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Certamente morreremos, porque nós vimos a Deus. Versículo 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado estas coisas. E ela engravidou, essa mulher de fé, e deu à luz um filho, e o seu nome foi Sansão, e nós conhecemos a história de Sansão. Mas aqui, na hora que Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor, ele falou: certamente vamos morrer, porque nós vimos Deus. Ali tem a alfania, Jesus. É o mesmo que apareceu a Gideão. É o mesmo que apareceu a Gideão. Então, em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, no versículo 34, então o Espírito Santo revestiu Gideão. Esse Gideão falou: quem eu sou? Minha casa é mais pobre, eu sou o menor do meu pai, da minha família, porque eu sou contigo, Gideão, prevalecerás. Aí o Espírito Santo veio e revestiu Gideão. E ele, com 300 homens, batalhou a batalha, com cântaros na mão e espada. E a hora que eles quebraram os cântaros, gritaram, milhares e milhares de midianitas puseram a correr. E Gideão prevaleceu, porque Deus era com ele. Também nós prevaleceremos, porque o Senhor é conosco. Deus é por mim, Deus é por ti. Somos homens e mulheres de fé. E o Espírito Santo nos reveste de força, de capacidade, de sabedoria, de discernimento, para que nós possamos liderar as coisas que estão diante de nós e possamos prevalecer nas situações das quais nós vivemos no dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Nós temos aqui, ok? Nós vamos fazer um intervalo agora, né? E voltamos logo depois com a segunda parte, né? Sobre o Espírito Santo dando suporte à liderança, e vamos continuar e concluir a segunda aula pela graça de Deus daqui a pouco. Então que nós possamos, né, respirar um pouco, né, tomar um café
E daqui uns 15 minutinhos estamos voltando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.